Bem, meus irmãos, nós estamos aqui essa noite, dia 15 de dezembro de 2020, nessa terça-feira, 19h40, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para mais uma palestra pública que irá acontecer. Hoje nós temos a nossa irmã Carmen Matos, trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que vai fazer o nosso estudo da noite de hoje, baseado na obra O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. E o tema é dever paterno. Carmen, a palavra está com você, que Jesus abençoe e que nós possamos aproveitar bem essa oportunidade. Fique à vontade, pode dar início aos teus estudos. Então, é uma satisfação sempre muito grande a oportunidade de estudar essa obra, que sabemos nós, tão importante, tão esclarecedora, que é o Pedro Camargo que nos traz. E, nesse momento, é premente, é fundamental que a gente entenda a necessidade da educação do espírito, né? Da educação, da forma como ele vai conduzir, que ele vai se comportar nesse plano terreno. Então, a educação, a gente pensa a educação da criança, não, nós somos seres ainda, espíritos ainda infantis, necessitados dessa educação. E Pedro Camargo, nesse capítulo, Dever Paterno, e ele sempre muito preocupado com a educação do espírito e esse processo que vai desencadear nas relações familiares, né? Na constituição das famílias, desses núcleos familiares, através das relações entre os espíritos. Tá? E lembrando que a doutrina espírita ela não faz nenhuma restrição, ela não tem nenhum preconceito a respeito das relações, vamos dizer, homoafetivas, das relações de qualquer sorte que seja. Muitas vezes, nós, com o nosso padrão, né, de cristalizado das nossas encarnações, das famílias, nós estabelecemos na nossa mente um modelo de família, não é? Quantas vezes a gente vê uma jovem se casar ou se unir com uma pessoa de mais idade, aí a gente se espanta, a gente já diz logo, isso não vai dar certo, isso não é, imagina, uma pessoa velha com uma pessoa nova. Quem sabemos nós da necessidade daqueles espíritos naquele momento da união? Da mesma forma, um jovem casar com uma moça, com uma senhora, com uma pessoa de mais idade. Aí a gente já coloca logo, isso não vai dar certo, ela está pensando no dinheiro, ou enfim, ele. E a gente já começa com a nossa mente estabelecendo um monte de questões que não tem nada a ver. Afinal de contas, nós somos espíritos. Nós estamos aqui para aprender. Que sabemos nós da união desses casais, homoafetivos ou não, uma pessoa idosa, uma jovem, enfim, o que nós sabemos a respeito da necessidade de aprendizado dos espíritos. E aí, sempre lembrando, onde houver amor, respeito, Deus estará nesse lar. Então, o principal é o amor e respeito. Quantas vezes casais ditos modelo são um desastre na família, não é? O casal não dá certo, mas tinha tudo para dar certo. Ele bem-sucedido, ela também, um amor, uma paixão imensa, e dá um enguiço danado. Então, quem somos nós para saber o que é necessário para uma boa relação? E aí a gente já começa, e aí eu vou pedir licença para abrir o ecrã aqui, tomara que dê certo. Aí vocês vão me dizendo. Espera aí. Abriu alguma coisa?
Tá tudo ok, pode seguir. Tá ótimo. Beleza. Beleza. Tá ótimo. Então, minha gente, a nossa missão hoje é o dever paterno. O dever paterno não entendemos só pai, né? É pai e mãe, ou enfim, são dois pais, duas mães, não importa. É a união, ou seja, pode ser avó, pode ser tia, a quem foi dado a guarda ou a incumbência da educação daquelas crianças. E aí nós vamos começar aqui com uns versinhos que eu recolhi desse livro Família e Anotações de Família. São vários espíritos que nos trazem essas mensagens através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E aí eu vou começar com Silveira de Carvalho, que ele fala bem o que a gente começou a conversar no início. Família como estiver, erguida seja onde for. É uma bênção de trabalho. Gente, esse verso é muito sério. É uma bênção de trabalho, é a nossa missão, é o nosso pacote aqui, né? A questão da família, a questão da educação, do nosso compromisso, que Deus nos faz por amor. Então, quando quando estamos inseridos, né, nesse núcleo familiar, é uma bênção de Deus para que nós possamos aprender, tanto nós, no aprendizado com o ensino, com a orientação da criança, como a criança também acaba nos ensinando a melhor forma de condução, de orientação daquele espírito. E aqui a gente continua com Jesus Gonçalves, esse mentor, né, tão querido do Céu. E ele diz assim: verdade que se propaga ante a força da razão. Em casa tudo se paga. Olha o trabalho aí. A gente quita os nossos débitos, a nossa dívida, por lei da reencarnação. E outro versinho aqui de Lamartine Babo, o espírito Lamartine Babo, que quando encarnado, é compositor de marchinhas tão animadas, tão queridas, da década de 30, eu não me lembro mais. Bom, prometeram no outro mundo família, trabalho e fé. Mas vendo as lutas em casa, os coitados dão no pé. Ou seja, os espíritos que vão reencarnar sabem dos enguiços que acontecem através do concurso das famílias. E ele faz uma brincadeira que muitas vezes tem espírito que, apesar de querer, apesar de ser, vamos dizer, os engenheiros siderais, arranjam uma forma de unir os espíritos que necessitam de ajuste numa encarnação, mas às vezes o medo de dar errado, o medo de acontecer coisa pior, os coitados dão no pé e a gente sabe que acontece isso mesmo. E aí é que a gente inicia, né, com os trechos desse capítulo, o Dever Paterno, de Pedro Camargo, e ele começa logo com duas verdades muito simples, e são muito simples mesmo, que qualquer pessoa consegue perceber a importância e a necessidade da nossa preocupação na questão da educação, né? Então, ele diz assim, a primeira: de um saco vazio nada podemos tirar. Uma verdade muito simples. Se não tem nada, como é que eu vou tirar, né? De um terreno inculto, abandonado, nenhum bom grão, olha o que ele fala, nenhum bom grão podemos colher. Então, ele fala, Vinícius, que essas duas asserções, essas duas afirmações, são muito simples na aparência, mas elas trazem para a gente, na mente, uma importância muito grande na educação dos filhos. Dos filhos, tem gente que não tem filho, mas tem sobrinho que acabou gerando um compromisso, essa criança acabou ficando com uma tia ou com uma madrinha, não importa, é a pessoa que vai conduzir a educação daquele espírito
que a gente fala que é meu filho, mas é um espírito. E aí, Emmanuel fala uma coisa muito voltada para essa questão, quando Vinícius fala da coisa da terra, do plantio, da colheita, e ele diz que a criança é um trato de terra espiritual, que devolverá o que aprende, invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida. Ou seja, se eu tenho um terreno, se esse terreno é bem adubado, se esse terreno é bem cuidado, ele vai me trazer de retorno, né? A sementeira, ela vai me trazer de retorno aquilo que eu plantei. Então, a criança é exatamente esse trato de terra espiritual. Ela vai trazer para nós o fruto necessário para aquele investimento que eu fiz. E aí eu me lembro de uma historinha de um mineirinho, que é interessante, cabe muito bem nessa questão, que o mineirinho estava cuidando da sua roça, o mineirinho estava cuidando do seu terreno, estava plantando, estava adubando. Aí chegou a hora do descanso dele, já estava tarde, e ele foi lá para o bar para tomar o seu cafezinho, pãozinho de queijo. E aí vem um senhor interessado em comprar aquelas terras, né? Comprar terras para plantio. Aí ele pergunta para o mineirinho: ô mineirinho, essa terra da banana? Aí o mineirinho olha para ele: não, dá não. Essa terra da feijão? Essa terra da ervilha? Dá não, senhor. Essa terra da abacate? Dá não, senhor. Essa terra da alface? Essa terra da couve? Essa terra da alguma verdura? Dá não, senhor. Aí o homem já estava nervoso. Mas o que essa terra dá? Ah, ela não dá nada, você tem que plantar. É exatamente isso. A gente precisa plantar para que a gente possa colher alguma coisa no futuro, né? É interessante que a gente não vê ninguém, né? Mas eu espero que vocês estejam escutando. Então, e aí Pedro Camargo continua. Se os pais descurarem, ou seja, desprezarem o cumprimento deste dever, chegará o dia em que debalde, ou seja, inutilmente, procurarão obter alguma coisa dos filhos. Estes lhe darão, os filhos, lhe darão o que se pode tirar de um saco vazio, ou aquilo que se pode colher de um terreno abandonado. Então, a gente sabe que se os pais, né, não se dedicarem, e a gente sabe que a educação de filho, a gente precisa renunciar a algumas coisas. Não dá para você continuar com uma vida social, para você continuar com uma vida, muitas vezes, de futilidade, você tendo crianças que dependem da sua educação. Eu me lembro, muitas vezes, e aí quem é a professora, a Rosé também, né, na questão de orientação dos pais em relação aos cuidados com seus filhos. E é bem assim, muitas vezes, as escolas exigindo muitas leituras e as crianças desinteressadas, não conseguiam acompanhar, e aí esses pais chegavam até nós, né, para uma orientação e até cobrando da gente. O meu filho não gosta de ler, o meu filho tem preguiça de ler, e aí a gente se imbuía de uma calma, e aí eu perguntava: a família tem o hábito da leitura? A família leva a criança a uma livraria, a uma biblioteca? Aí está o cultivo, aí está o plantio, aí está o adubo, não é? Porque se eu não ensino o meu filho a gostar, se eu não tenho o hábito da leitura, a família não tem o hábito da leitura, como é que a criança vai criar esse hábito? E a gente sabe que nos dias de hoje, as famílias delegam para a escola, para os professores, a responsabilidade que cabe a eles, nessa questão da orientação. E assim vale para tudo.
porque o exemplo é o principal. Se a família não traz o exemplo, se a família não cultiva ou certos hábitos de educação, certas atitudes de respeito, a criança não vai ter essas atitudes de respeito e esses hábitos bons que a gente considera dentro na categoria da educação dessa criança, né? E assim vale para tudo. Eu me lembro uma vez, voltando para a escola, a gente sempre se lembra de questões da escola. Eu me lembro um aluno que ele estava pendurado em recuperação e não ia passar. A criança tinha 10 anos, era uma criança muito infantil, não tinha condições de passar para outra série, ele não ia aguentar a pressão e o peso das outras matérias e a responsabilidade. Mas os pais não queriam saber, queriam que a criança passasse de qualquer maneira. Então, teve um dia, um menino chegou para mim e disse assim, ele estava vendo que a situação estava, vamos dizer, preta para ele, assim, muito difícil, e aí ele falou para mim assim, tia, quanto você quer para me fazer passar? Olha só o que ele veio falar comigo, né? Eu fiquei assustada, eu falei com ele, olha só, meu querido, não existe nenhum valor neste mundo que você tenha que me dar valor monetário para você passar. O que eu quero de você é que você estude, que você tenha responsabilidade para você conseguir passar. Aí, voltando à história, a questão do exemplo, vamos ver só, esse menino tirou essa ideia de onde? Ou foi orientado pelo pai, pode ter sido, ou ele já viu alguma situação referente a essa questão. Tipo, quanto você quer? O que você quer para que aconteça isso? Então, repara, o exemplo é a base. Não adianta eu dizer uma coisa para o meu filho, eu dizer uma coisa para o meu sobrinho, meu neto, e eu fazer alguma coisa diferente. O exemplo arrasta. A palavra até convence, mas a gente sabe, eu não me lembro de quem é essa frase, mas o exemplo arrasta. Então, continuando aqui com o mestre na educação, Vinícius, outra questão muito importante é a autoridade paterna. Esse elemento indispensável na orientação e direção da mocidade. E a gente sabe essa questão do jovem, né? Quando chega naquela idade, que ele é resistente, e ele peita, e ele quer fazer o que ele quer. Se desde pequeno a gente não mantém, ou seja, não exercita, não impõe essa autoridade, e autoridade não quer dizer autoritarismo, não quer dizer constrangimento, não quer dizer força física. A gente está falando orientação e firmeza. Então, ela não surge no vácuo das ocasiões prementes, das grandes necessidades. Então, a autoridade paterna não se faz de um dia para o outro. Não é de uma hora para outra, não é num momento difícil, como ele fala aqui, das grandes necessidades. Não. São questões que têm que ser alimentadas durante esse processo de educação desse espírito. Aí ele continua. Enfim, não surge do vácuo nas ocasiões prementes das grandes necessidades, dos lances aflitivos em que ela é reclamada, ou seja, a autoridade. Se essa autoridade existe, apresenta-se, impõe-se, age, luta e consegue. Então, ela precisa existir. E nós, que já estamos aí, eu imagino, né, a maioria de nós aqui, né, nessa questão de filhos, o quanto nós tivemos que ser firmes para que os nossos filhos reconhecessem essa autoridade. E a autoridade não é a autoridade da força, é a autoridade moral. Moral. E aí, minha gente, é uma coisa muito séria isso. E aí eu vi uma pesquisa, né, de casos de agressão de filhos contra pais.
Eu me lembro até do exemplo que a Rose deu, do aluno particular dela, que ele apanhava do pai, e que ele disse que quando ele crescer, que o pai ia ver. É exatamente isso. O filho vai à forra. O filho vai fazer exatamente aquilo que a família, que o pai ou que a mãe também implantou. Então, existem muitos casos de agressões de filhos contra pais. Não tanto de pais contra filhos. Por quê? Porque, nesse caso dessas agressões de filhos, muitas vezes a mãe, o pai, o idoso ou idosa, tem vergonha de fazer a denúncia, porque vai estar nítido essa falta de autoridade, essa falta de condução, dessa educação que faltou nessa família. Então, tem muitos casos, mas a gente fala muitas vezes, o mundo está perdido, a gente sabe desses casos de violência, mas a gente está sabendo porque existe uma mídia, que existem instituições como o Conselho Tutelar, o SOS Criança, diz que denúncia, e chegam muitos casos de violência, e a gente sabe que muitas crianças acabaram sendo salvas por causa dessas instituições que acabaram ou prendendo ou evitando que esse indivíduo, que esse pai, que essa mãe chegasse perto dessa criança, e essa criança foi levada para um abrigo ou para algum lugar de proteção. Então, nós sabemos que essas violências, essas questões sérias, né, que nós vivemos num tempo de muita turbulência. E pior, as crianças e jovens têm poucas referências positivas no mundo, né? Entre as pessoas da sociedade. Porque a gente pergunta quem é que aparece na mídia. É o jogador de futebol famoso, é o cantor famoso, é o artista, né? Eu me lembro, na época que meus filhos eram menores, não estou me lembrando, acho que era a caçula, que a gente perguntava para os meninos, eu me lembro que na sala de aula eu perguntava, o que você vai querer? Eu quero ser jogador de futebol para ganhar muito dinheiro. E a menina, eu quero ser dançarina do El Chan. Caramba, eu ficava apavorada. É exatamente isso que essa pesquisa fala. A falta de referência boa. Ou seja, na escola não se fala muito dessas grandes personalidades, como Gandhi, como Martin Luther King, como Madre Teresa, como Irmã Dulce. Pouco se fala. Se fala de Hitler, se fala de Mussolini, mas não se fala desses ícones, dessas pessoas que trouxeram experiências muito importantes nessa área da autoridade moral, né? Então, é importante a gente saber disso, que a gente precisa ter boas referências na mídia, na sociedade, porque a gente só vê gente roubando, gente se aproveitando, mas tem muitos grupos que emergem fazendo aquela caridade, procurando ajudar a todos. A gente vê ONGs aí formadas por jovens interessados, tem a Fraternidade Sem Fronteira, Médicos Sem Fronteira, enfim, a gente vê e a gente precisa mostrar para as crianças, para os jovens, que existem pessoas que têm essa autoridade moral, que têm essa preocupação com essa condução da sociedade, vamos dizer assim. Porque as crianças é que serão os futuros governantes, os futuros condutores dessa nossa sociedade nova. Vamos lá. Aí ele continua. Se não existe ainda na autoridade, se não existe, é escusado ou desnecessário apelar-se para ela, no paroxismo, ou seja, na dor de qualquer aflição. Então, não é eu querer manter uma autoridade moral com o meu filho, com o meu neto, se não existe, não é de um dia para o outro. Eu vejo jovens, né, os pais, às vezes, né, proíbem determinadas coisas, mas se eles nunca proibiram antes, como é que eles vão querer proibir agora? Cadê a autoridade moral? Aí
Pedro Camargo continua: a autoridade paterna se desenvolve paulatinamente, ou seja, no dia a dia, devagarinho, como fruto da educação que os pais dão aos filhos, quando essa se funda na base sólida de exemplos dignos e elevados, né? Então, gente, não adianta a gente querer ter autoridade diante de uma criança, de um filho, de um sobrinho, se isso não foi sedimentado anteriormente. E aí a gente vê uma fala de Raul Teixeira interessante, que ele fala que a educação das crianças começa muito antes do seu nascimento, né? Antes até da sua concepção. Inicia-se, a bem da verdade, com a formação do caráter e do comportamento moral de seus pais. Olha só a responsabilidade, olha só o compromisso muito antes dessa criança ser gerada. Ou seja, esse planejamento e esse comportamento dessa família, desses pares que querem receber no seu lar uma criança, seja adotiva ou não seja. Ela se desenvolve ainda, a autoridade se desenvolve e frutifica como as plantas de valor. Pretendê-las, num dado momento, como façanhas de prestidigitador, é uma palavra que aparece muito na codificação, ou seja, como magia, como uma coisa que acontece num passe de mágica, não existe. É ilusão que nenhum pai sensato deve alimentar. Não é? Aí continua, aqui, é isso, peraí. Isso. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 584, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? Os espíritos respondem: sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então, sabemos que é um trabalho que Deus nos faz por amor, né? É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Ou seja, a gente sabe que a criança pequenininha, ela é mais moldável, é uma argila mole. Não sei bem quem falou, mas alguém falou isso e eu gravei. É mais fácil de lidar com a criança, porque ela ainda tem essa organização débil. É aquele ditado: é de pequenino que se torce o pepino, né? E torna propício a todas as impressões. Então, a gente vê que essa questão da educação começa bem cedo, é desde cedo. Tem uma pesquisa interessante, que se chama até... não vou lembrar agora, que é a respeito de educação do marshmallow, a experiência do marshmallow, e mostra a necessidade de frustração da criança. O que é a frustração? É a gente saber que a criança precisa receber um não. Não pode tudo. Eu quero ganhar, sei lá, um carro de controle remoto que custa R$500. Não pode. Não é para nós, não é para você. Não, ainda não dá, a mãe não tem dinheiro. Enfim, a gente sabe que a frustração é muito necessária. Eu hoje tenho meus filhos grandes já, e ficavam de castigo direto, e dava castigo, levava palmada, não surrava, mas levava bastante palmada. E eu me lembro, e hoje eles falam até assim: puxa, mãe, ainda bem que você foi assim, enérgica, ainda bem que você foi firme, porque, de repente, eu teria me desviado de alguma forma.
E é bem isso. A gente sabe que a criança gosta da disciplina, a criança gosta da firmeza. É importante, porque a criança ainda está nessa estruturação, né? Então, quando ela percebe que tem alguém firme em que ela pode confiar, ela gosta. A criança gosta de limite. A gente precisa dar limite. É exatamente isso aqui. É uma missão de a paternidade. Ou seja, a família tem como trabalho. Essa missão é um trabalho. E aí, a gente tem também umas questões importantes, e no livro de Humberto de Campos, Sepultando os Meus Mortos, ele traz uma questão importante para nós aqui. E é o capítulo 20, Castigo da Virtude. Então, ele começa narrando, e ele fala que educar os filhos transforma os próprios pais, confirmando que a família é um dos mais valiosos meios de aperfeiçoamento dos espíritos. E ele narra um episódio envolvendo um criminoso tido como um dos piores do presídio. E uma filha deste criminoso, ele estava preso, esse criminoso, essa menina foi acolhida, né? Eu não sei bem as questões, mas essa menina foi acolhida num asilo. E aí, um dia, essa garotinha, ela adoece, ela fica muito mal. E a diretora do asilo, compadecida, pede ao ministro da Justiça que consinta aquele pai a ver a sua filha, que estava à beira da morte. O criminoso era um criminoso terrível, ele era chamado de homem-fera, porque era como se fosse um animal, né? Ele foi levado, o ministro reconheceu aquela situação como importante, e ele foi levado num carro forte, com muitos soldados, enfim, com armamentos pesados, né? E esse homem, esse pai, tinha uma fisionomia fechada de homem-fera. O apelido dele era Homem-Fera mesmo. E aí, quando ele entra naquele orfanato, quando ele vê a filha, ele se atira de joelhos, abraça ela, não só a ela, mas a cama, tudo que se referia a ela, começa a abraçar seus pertences, os coberturas, tudo que aquela menina tocou naquele momento, ele abraça. E fica com ela ali cerca de mais de uma hora, chorando. Esse homem fera, como uma criança. A menina morre, esse homem voltou para a prisão, a menina morre, e ele regressou ao seu dia a dia na prisão. No dia seguinte, ele se modifica inteiramente, sendo hoje, no presídio em que ele cumpre prisão, né, pena, um modelo de conduta, sobretudo uma pessoa de um coração amoroso. Esse fato, como narra Humberto de Campos, ilustra a importância da paternidade de gesto de humanidade para com todos os seres humanos, até para homens feras. Repara, nesse processo, ele acabou sendo educado por uma situação da filha dele que adoece. E nós, quando eu li uma coisa dessa, quando eu li esse relato aí de Humberto de Campos, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa, né? Bem que a menina podia se recuperar, né? No nosso entender, a gente quer um happy end, ou seja, a gente quer um final feliz. E a gente esquece que somos espíritos. E a oportunidade que esse homem teve e que se recuperou é o quê? Esse espírito aperfeiçoado. Foi a chance que ele teve. A doença da criança, que até então ele era considerado o criminoso mais perigoso, e ele se transformou. Então, vamos lá. Muitos há
que mais cuidam, estamos continuando na questão 582, né, da missão. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir, por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Ou seja, aquilo que a gente não fizer, a gente vai pagar o preço. Sim, o filho na vida futura, a gente vê aí, a gente acabou de ler no livro Memórias de um Suicida, né, a questão de Jerônimo e da Margaridinha. Olha a responsabilidade desse pai perante essa menina. A gente sabe que tem questões aí de débitos passados, mas a gente sabe do nosso compromisso, daquilo que eu plantei, eu vou colher. E aí eu gosto dessa charge aqui, que o pai pergunta: não sei onde erramos contigo, meu filho. Repara, o pai nem sabe quem é o filho é o outro que está do outro lado. E às vezes o pai nem sabe, não conhece o filho. Aqui ele está tratando de uma questão fisionômica, né, da aparência, mas não é isso. Às vezes os pais não conhecem os filhos, nem sabem quem são. Dão dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, então não conhecem aquela criança. E aí no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, versículo 9, ingratidão dos filhos e os laços de família. Há casos em que espíritos que muito se odiaram na Terra pedem para renascer na família daquele a quem detestou. E o incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe se não tem bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E aí, eu não sei quem está aí, se assistiu ao estudo do Aloysio Elias, nesse domingo, que ele fala, ele traz o Evangelho, né, naquela questão do pai que vai até os apóstolos, que não conseguem resolver o filho, que ora está na água, ora está no fogo, ou seja, em desequilíbrio, e a Luz Elias explicou muito bem essa questão, né, do desequilíbrio, do excesso, né? Então, essa figura de linguagem, essa questão nos mostra essa inconstância, né, das pessoas, e aí vemos nós também, às vezes em questões de alimentação, questões de desalinhos de qualquer ordem sexual, alimentar, enfim, de atitudes, de manias. E aí ele trouxe, no livro Mundo Maior, capítulo 10, Dolorosa Perda. E aí eu vou ler um trechinho, a gente já está caminhando para o final, e eu vou ler um trechinho que é muito interessante e cabe muito nessa questão da educação. Então, é um espírito de uma mãe muito desesperada, pedindo, rogando ao benfeitor Calderaro, né, está rogando para amparar a filha, né? Ela chama de minha filha desventurada, minha desventurada filha, né? E aí ela pede muito, porque ela está numa grande oportunidade para se reajustar, né? E aí, eu vou dar uma pulada, eu acho interessante que vocês possam ler, se vocês tiverem essa oportunidade. E aí essa mãe desencarnou há 8 anos atrás, deixou essa moça aos 18 anos. Aí ela fala, né?
ela conta que essa menina, a filha, ela desencarnada, a filha encarnada. Não sei se está dando para entender. Bom, essa menina, ela fala, foi criada com mimos excessivos. A jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social, ou seja, tinha tudo materialmente falando à disposição dessa moça, desde pequenininha. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência, a mãe desencarnou no plano carnal, dominou governantes, ou seja, as pessoas que comandavam a casa, como o pai, como a governanta, subornou criadas, burlou vigilância paterna, cercada de facilidades materiais. Precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Ou seja, desprotegida, ela acabou, vou resumir, ela acabou engravidando. E essa menina não quis a criança. E aí eu não vou me alongar contando, eu não vou dar spoiler e vocês leiam o capítulo, que é muito interessante. Mas o que eu queria falar para vocês, além dessa questão, o Calderado fala assim: sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, quando eu li isso, repara só, sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, ou seja, a pobreza tem proteção espiritual peculiar, ou seja, a falta de recursos, a falta de grana, a falta de ter aquilo que está na moda, aquilo que é mais atual, tem proteção espiritual. Sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, ou seja, a materialidade se torna um obstáculo. E tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, olha aí, meninada, todo mundo querendo ser bonita, querendo ter aquele corpão, aquele corpo que encanta todo mundo. Olha o perigo, ou seja, de riqueza, beleza, é tudo perigo. Bom, aí ele continua aqui. Bom, então, desde muito desencarnado, ao qual se vincular... Não, e aí, desculpa. Então, essa beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por um cúmplice de faltas graves. Então, essa moça, cercada de mimo, nunca teve essa autoridade paterna que a gente viu agora, tão necessária, nunca teve alguém que realmente dissesse que algumas coisas devem ser feitas e outras não devem ser feitas. E essa proteção, gente, essa frase para mim, olha, caiu de uma forma muito importante. A proteção espiritual peculiar à pobreza. Ou seja, no Livro dos Espíritos a gente tem, né, uma questão que fala que a prova da riqueza é muito mais penosa do que a prova da pobreza. É exatamente isso. Então, nas nossas vidas, a gente precisa enxergar a dificuldade como uma proteção espiritual. Aquilo que a gente não possui, que deseja muito, como uma proteção. E se eu tivesse, e aí tem um ditado que eu gosto muito, Deus não dá asa à cobra. E aí, imagine se a cobra tivesse asa. Somos nós. Imagine se a gente tivesse muito dinheiro, muito recurso. Ia dar coisa ruim. Porque aí a gente ainda não tem essa segurança moral, vamos dizer assim, para suportar os apelos que a riqueza, que o poder, que a materialidade, esses excessos dão. Então, vamos continuar? A gente já está quase. Então, há exemplos não contestados, ou seja, válidos, de filhos bons e dignos à revelia da influência doméstica. E outros que são maus a despeito dos desvelos paternos. Porém, tais casos são exceções
exceções que não anulam a regra, não anulam a regra, e menos ainda os deveres dos pais. Muitas vezes a gente vê os pais reclamando dos filhos que não aguentam. Não é bem assim, são exceções, exceções. Então, a questão da autoridade, da firmeza, como fala os espíritos, como nos fala Pedro Camargo, é fundamental. Aí ele continua: os deveres dos pais no que concerne à formação do caráter de seus filhos é primordial. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que é que de pais bons, a mesma questão, e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? É exatamente isso. Por quê? Outra. Por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Não raro que o mau espírito, falam os espíritos, peça-lhes sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e por muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, a gente sabe que muitas vezes as famílias mais equilibradas recebem os filhos mais difíceis porque tem essa autoridade moral, tem essa firmeza necessária para que esse espírito se corrija. É o espírito que necessita, e ele pede, ele roga a misericórdia do Pai para que ele possa nascer nesse lar que seja mais firme. Então, aí eu vou dar uma pulada aqui, que a gente já está no finalzinho, e aí ele termina, Pedro Camargo, ele termina que educar é salvar. E o Espiritismo é a religião da educação. Não há lugar para superstições na trama urdida pelos postulados cristãos, que o Espiritismo veio restaurar em toda a sua verdade. Ou seja, não tem mágica, não tem prestidigitador, como fala, não tem espetáculo, é trabalho, é uma missão, é dedicação, é renúncia, educação é renúncia. Eduquemo-nos, pois, e eduquemos nossos filhos. Eduquemo-nos. Então, ele está falando para nós. E aí, a gente educa os nossos filhos. Um mau chefe de família nunca pode ser um bom espírito. E assim eu termino com essa reflexão aí, com a gratidão aí de Pedro Camargo, gratidão a esses companheiros aí que estão nos acompanhando, que a gente possa tirar, né, boas práticas, bons exemplos para nossa educação, né? E sabemos que a nossa jornada, né, evolutiva vai nos trazer várias oportunidades para que a gente possa exercer, tanto na forma de filho, como na forma de pais também. Então, eu agradeço a vocês, eu vou agora tirar daqui, né? Deixa eu ver. Então eu agradeço a todos, né, essa oportunidade aqui que tivemos aqui com Pedro Camargo, e que, com muita gratidão em meu coração pela oportunidade de mais um estudo do Pedro Camargo, e eu só tenho a agradecer à Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nós agradecemos a nossa amiga Carmen. Carmen, é só clicar ali no parar de partilhar o ecrã. Que ela não clicou. Isso, clica aí. Isso, tá ótimo. Nós agradecemos a nossa amiga Carmen, que nos trouxe essas reflexões tão importantes sobre a questão do dever paterno, né? Nós sabemos que é uma missão que muitos espíritos recebem e ela é importantíssima. E cada um de nós será responsabilizado se não a cumprir como deve, como o Senhor espera que nós possamos cumprir. Então, que cada um de nós possa sempre pensar bem e lembrar
que muitas vezes nós somos responsáveis, estamos responsáveis por alguém, não precisa ser efetivamente um filho, pode ser um sobrinho, um amigo, né? Mas às vezes é alguém que nós temos que dar uma orientação. Então, isso é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Para que a gente amanhã não venha sofrer por falta, mais por falta. Então, eu vou pedir agora ao nosso irmão Menezes para fazer a nossa prece de encerramento e agradecer mais uma vez a Carmen por nos ter trazido esse estudo tão importante. Pode fazer a prece, Menezes. Deus nosso Pai, querido Mestre Jesus, a você, nossa Mãe Maria de Nazaré, Francisco de Assis e todos os amigos da espiritualidade, neste momento ficamos muito agradecidos mais uma vez por esse estudo que nos levou a refletir para nos orientar através do conhecimento, da moral, da educação para com os filhos, porque a educação é que é a força de uma nação, a educação que é a força de um país, para o seu caminhar, que aí então não haverá nem problemas de corrupção, nem problemas de dores, e as prisões serão invertidas através de escolas e através de lares, mas para com isso é necessário a moral de todos nós, porque tu nos deste esse conhecimento, Jesus. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará, vos disse para todos nós. E então estamos com o conhecimento dessa doutrina tão maravilhosa que nos orienta e nos explica as palavras certas da nossa estrada. Ficamos agradecidos por mais uma vez e que possamos retornar aos nossos lares através da tecnologia que está avançando na nossa frente. Temos que caminhar juntos para conhecermos melhor uns aos outros através do pensamento, através da oração. Ficai conosco, Senhor, sempre na tua glória, hoje e sempre. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Menezes pela sua prece. Amanhã nós estaremos aqui para às 18h30, o nosso estudo evangelho. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 22, não haverá os estudos, mas teremos a nossa palestra às 19h40, que será realizada pela nossa companheira Denise, que é o mestre fazer que eu procuro mais consolar, e é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Então é o final da oração de Francisco de Assis. Ó mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E é o encerramento da oração de São Francisco que a nossa irmã Denise vai fazer. Então esperamos todos na próxima terça-feira. Vamos abrir a sala às 19h30 para a nossa palestra pública, que vai continuar até retornarmos os nossos cursos. Então amanhã estaremos de volta até sexta-feira com a realização dos nossos cursos, tá bom? Ó, um beijo para todos vocês e amanhã teremos o Evangelho às 18h30, tá bom? Qualquer coisa para pegar o link é só entrar lá. Se eu não passar o link, é só entrar no aplicativo que o link está lá, tá bom? Boa noite para todos vocês, meu irmão. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Tchau. Carmen, a palestra foi ótima. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada. Olha para todos nós. Fique com Deus. Boa noite. Muito obrigada, amiga. Beijo. Boa noite.